Vamos lá, então. Aplicações das propagações do calor. Começamos falando no cotidiano da condução que ocorre átomo a átomo, molécula a molécula. Só nos sólidos, líquidos, gases é mais rápida nos sólidos bons condutores. Então, se você colocar a ponta de uma colher em contato com o fogo, com uma chama, a chama vai aquecer a ponta da colher. Então quer dizer que a ponta da colher vai começar a receber calor e os átomos que estão aqui vão se aquecer. Os átomos que se aquecem se agitam mais. Quando eles se agitam mais, eles empurram os átomos que estão próximos a ele. Esses, por sua vez, se agitando mais, empurram os átomos que estão próximos a ele, que se agitam mais, que empurram os átomos que são próximos a ele, que se agitam mais, e o calor que está sendo absorvido através da chama na ponta da colher vai acabar chegando na mãozinha da pessoa que está segurando essa colher e ela vai acabar se queimando. Então quer dizer que átomo a átomo, o calor se propaga ao longo da colher. Esse é o processo de propagação por condução. Usei uma colher de metal. Metal é bom condutor. Os bons condutores são rápidos. Como os bons condutores são rápidos, os bons condutores rapidamente liberam calor por condução, rapidamente absorvem calor por condução. O que isso quer dizer? Que os bons condutores, se eu segurar um corpo bom condutor e ele estiver frio, ele rapidamente vai absorver calor do meu corpo. Isso vai me provocar uma sensação de que ele está muito frio. Se um bom condutor estiver quente, ele rapidamente vai fornecer calor para o meu corpo. Isso vai provocar a sensação de que ele está muito quente. Então, bons condutores intensificam a sensação de quente e frio. Bons condutores intensificam as sensações de quente e frio. Então, dentro de uma casa, a cerâmica é melhor condutora do que a madeira. Então, apesar de estarem à mesma temperatura, a cerâmica vai parecer mais fria do que a madeira quando a gente pisar nela. Nene, cuidar dos pés no piso frio. Isso em relação à madeira nunca é dito. Isso é dito em relação à cerâmica, em relação ao azulejo, em relação ao porcelanato, tá? O metal, melhor condutor que a madeira. Então, apesar da maçaneta e da porta terem a mesma temperatura, a maçaneta vai nos parecer mais fria do que a madeira da porta. Por quê? Porque se ela é um melhor condutor, ela mais rapidamente vai tirar calor do meu corpo e isso vai intensificar a sensação de frio. Frio é a sensação que eu tenho ao perder calor. Então, qualquer coisa com menor temperatura que eu vai me dar a sensação de frio. Os bons condutores vão intensificar essa sensação de frio. Então, não necessariamente ele parece mais frio por estar numa temperatura menor. Talvez ele pareça mais frio por ele ser um melhor condutor e mais rapidamente retirar calor do nosso corpo. Beleza? Então vamos pensar sempre em condução átomo a átomo. Pode acontecer nos líquidos, pode acontecer nos gases, só que ela vai ser mais demorada nos líquidos e nos gases. É mais normal eles falarem de sólidos, mas não vamos esquecer que pode acontecer nos líquidos e gases. Beleza? Essa condução. Agora, vamos falar sobre a convecção. O quente sobe, o frio desce. Mudança de densidade. Isso leva energia de uma parte a outra. Onde é que a gente tem esse quente sobe e o frio desce? A gente tem isso acontecendo. Se a gente pensar aquecedores
Está aparecendo? Tá. Aquecedores. Aquecedores normalmente são colocados na parte inferior. Por que na parte inferior do ambiente? Porque ele aquece o ar na parte inferior. Esse ar aquecido sobe, leva calor, que aquece o ambiente por inteiro. Então, um aquecedor na parte inferior vai aquecer por convecção. Refrigeradores. Refrigeradores têm a função de diminuir a temperatura do ambiente onde se encontram. Refrigeradores. Eles vão diminuir a temperatura do lugar onde eles se encontram. Então, normalmente, esses refrigeradores são colocados na parte superior. Por que na parte superior? Porque ele vai absorver calor lá na parte de cima, quer dizer que o ar lá em cima vai esfriar. Esse ar que esfria fica mais denso, o frio desce. Quando ele desce, esse ar frio vai absorver calor também na parte de baixo. Absorvendo calor também na parte de baixo, ele também baixa a temperatura daquilo que está embaixo. Então, colocamos aquecedores normalmente na parte inferior, porque o quente tende a subir, refrigeradores normalmente na parte superior, porque o frio tende a descer. Em relação a esses equipamentos, se eu colocar o aquecedor em cima, ele vai aquecer em cima e o quente não vai descer. No entanto, átomo a átomo, o calor pode ir de cima para baixo. Aí a gente já está falando de condução. Então, o aquecedor na parte inferior aquece por convecção. Se eu colocar o aquecedor na parte superior, ele vai aquecer por condução. Mas como estamos tratando de gases, líquidos, é um processo que vai demorar mais para acontecer. Refrigerador. Eu coloco na parte de cima porque o frio desce. Se eu colocasse um refrigerador na parte de baixo, ele ia absorver calor na parte de baixo, ia esfriar a parte de baixo. O frio não sobe. No entanto, o quente que está em cima, átomo a átomo, pode perder calor para esse frio que está embaixo. Se é átomo a átomo, quer dizer que o refrigerador na parte de baixo, ele vai refrigerar por condução. O que, mais uma vez, se estivermos falando de gases, estamos falando de um processo mais demorado. Então, para ser mais viável economicamente, para que seja mais rápido o aquecimento e a refrigeração, o aquecedor fica embaixo, o refrigerador fica em cima. Se eles estiverem com as posições trocadas, vai funcionar igual? Vai funcionar igual. Só que vai demorar mais, porque aí não vai ser pelo processo de convecção dos fluidos, mas sim pelo processo de condução que ocorre átomo a átomo. Nos estudos de geografia, as correntes de convecção estão diretamente relacionadas com a mudança de densidade do ar aquecido ou da água aquecida, provocando a subida do quente e a descida do frio. Tem algo interessante para a gente pensar nisso aí, que é a gente pensar, por exemplo, numa região litorânea, praia, pessoas, paradinhas aqui, o mar com suas ondinhas, água e terra. Então vamos falar do que seria o padrão nessas regiões. Durante o dia, sol irradiando calor. O calor é absorvido tanto pela água quanto pela terra.
Mas aí, como a água tem um calor específico grande, a água demora mais para esquentar. Como a água demora mais para esquentar, a terra quente, porque ela esquenta mais rápido, a água fria, porque ela demora para esquentar. Então eu vou ter a terra quente e a água fria. O que isso vai promover? O ar que está aqui em contato com a terra esquenta e a tendência de quem esquenta é subir. Quando ele sobe, ele cria aqui uma zona de baixa pressão. Essa zona de baixa pressão acaba sugando o ar das imediações. O ar que está aqui em cima da água frio se desloca para cima da terra. Então, quando a gente para de frente para o mar, durante o dia, o vento normalmente sopra do mar para a terra, aquele ventinho frio. Se for completar o processo de convecção, quando o ar frio se desloca para cima da terra, ele deixa aqui a zona de baixa pressão, aí o ar que está aqui em cima desce. Esse ar que está aqui, que desceu, deixa aqui uma zona de baixa pressão, o ar que está aqui do lado avança. Aí eu tenho o ciclo completo, dá uma olhadinha. O ar esquenta em cima da terra, vem para cima do mar que está frio, esfria e desce. Volta para cima da terra, esquenta e sobe, vem para cima do mar, esfria e desce. Então aqui nós teríamos ventos litorâneos de convecção. Durante o dia, o vento vai soprar do mar para a terra. Se eu pensar no inverso, água, terra. Vamos colocar ali a arvorezinha para deixar claro que aqui é a terra. Nossa, que talento artístico. E a pessoinha parada de novo olhando para o mar. Só que agora é de noite. Lua, estrelas. É noite. De noite, a Terra vai emitir radiações. Como a gente vai emitir radiações, a temperatura vai baixar. A água, que tem calor específico grande, demora para esquentar durante o dia. Então, ela demora para esfriar durante a noite. Quer dizer que ela vai permanecer quente, no comparativo com a Terra. A Terra, que de dia esquentou mais rápido, de noite esfria mais rápido. Então a Terra fica fria, beleza? O que vai acontecer? O processo inverso. O ar vai se aquecer sobre a água e vai subir, vai criar a zona de baixa pressão, que vai sugar o ar das imediações e o ar da terra é puxado para cá. A pessoinha parada ali na beira da praia vai ter os seus cabelos agora empurrados em direção ao mar pelo vento que passa por ela. Completando o processo da convecção, quando esse ar vem para cima do mar, a zona de baixa pressão suga o ar que tende a descer aqui. Esse ar que desceu deixa a zona de baixa pressão que suga o ar das imediações. E aí eu completo o ciclo. Durante a noite, o ar esquenta em cima do mar, vai para cima da terra, esfria e desce, volta para cima do mar. Então, durante a noite de novo, eu vou ter o vento friozinho lá na beira da praia. Lembrando, né, que aqui a gente está pensando uma condição onde não há um fenômeno climático muito intenso acontecendo. Já que a gente falou sobre a Terra, nesse processo de convecção, é legal a gente ter noção de que a Terra recebe uma quantidade maior de radiação na linha do Equador.
Essa quantidade maior de radiação na linha do Equador, agora um outro raciocínio, vai provocar o aquecimento da água que está próximo à linha do Equador. Essa água aquecida aumenta de volume, tende a subir, mas como não vai se formar uma montanha de água no oceano, né? Essa água que tende a subir, ela vai se espalhar pelo planeta. Quando ela se espalha pelo planeta, ela leva essa energia que foi absorvida em direção, com sentido, aos polos. Chegando lá nos polos, ela esfria e desce. Quando ela desce, ela volta por baixo, pelo fundo do oceano, para a linha do Equador. Então aqui nós temos correntes oceânicas de convecção. A água do mar, do oceano, esquenta próximo ao Equador, se espalha devido à incidência de radiação, se espalha, vai em direção aos polos, onde ela esfria e desce, e retorna para o Equador, onde ela esquenta e sobe. Então, uma corrente marítima na superfície do mar, ela vai na superfície do Equador para os polos. E no fundo do mar, ela volta. Ela vem dos polos para o Equador. Esquenta e sobe no Equador, vai para os polos, esfria e desce, volta para o Equador, esquenta e sobe. Então temos aí correntes também classificadas como correntes de convecção. Beleza? Aí agora vamos falar um pouquinho da prática do cotidiano da irradiação. Pensando em irradiação, né? Aí estamos falando das ondas eletromagnéticas, principalmente na faixa do infravermelho. Já podemos citar aqui os óculos de visão noturna, que captam o infravermelho e convertem esse infravermelho em luz através da adição de energia pelas baterias do óculos para a gente conseguir enxergar. Com os óculos de infravermelho eu consigo identificar praticamente todas as coisas, né? Pode ser que eu não tenha uma visão, não vou ter visão de cores, mas eu vou conseguir identificar corpos mais quentes, corpos mais frios, porque quente emite mais infravermelho que frio, corpo mais escuro, corpo mais claro, porque escuro emite mais infravermelho do que claro. Então, os óculos de visão noturna se baseiam na irradiação do calor, no infravermelho. A irradiação, ela pode acontecer em sólidos, líquidos, gases e vácuo. Lembrar que corpos escuros absorvem e emitem mais radiação. Absorvem e emitem mais radiação. Então esquentam mais quando absorverem, esfriam mais na hora de emitir. Esquenta mais rápido, esfria mais rápido. Se eu quiser barrar irradiação, então ela é barrada, impedida por espelhos, mas eu vou colocar aqui espelhos entre aspas, tá? Que seria assim, o pensamento de espelhos não deixa a radiação passar. O espelho, na verdade, do nosso dia a dia, né? Ele reflete praticamente toda a luz que incide nele. Sendo uma superfície metálica, ele vai refletir praticamente todas as radiações que nele incidirem. Então ele não deixa a radiação passar para o outro lado. Nessa história de não deixa passar para o outro lado, por isso eu coloquei os espelhos entre aspas, se eu pensar no infravermelho, estrutura de carbono
funciona como espelho para o infravermelho. Por isso o tal da controle das emissões de carbono, os gases do efeito estufa, né? A concentração de infravermelho próximo à superfície da Terra, de carbono próximo à superfície da Terra, diminui a saída de infravermelho da Terra durante a noite. Então, durante o dia a gente absorve radiação do Sol, durante a noite a gente emite radiação, tá? Emite o tempo inteiro, mas durante a noite a gente não está mais absorvendo. Durante o dia, como a gente absorve mais do que emite, a gente esquenta. Durante a noite, onde a gente só emite, a gente esfria, tá? Isso seria o acontecimento normal. O carbono em excesso na atmosfera, ele dificulta a saída do infravermelho, esse durante a noite. Se o infravermelho não vai sair durante a noite, quer dizer que vai entrar energia durante o dia, mas não vai sair tudo que deveria sair durante a noite, o que vai provocar um acúmulo de energia próximo à superfície da Terra, o que vai provocar o aquecimento global, né? Mais energia, mais temperatura, e aí o aquecimento global, o derretimento do gelo nos polos, tudo que é tão falado aí no viés ecológico e no viés das nossas condições de vida nesse planeta. Então o carbono funciona como um espelho para o infravermelho. O infravermelho bate na estrutura de carbono e volta para a superfície da Terra. Então quer dizer que muito carbono dificulta a saída do infravermelho, o que pode provocar o aquecimento global. Só como uma observação, uma certa quantidade de carbono é importante na atmosfera para que a gente não tenha a saída de todo o infravermelho, senão ia esfriar muito de noite a ponto da vida como a gente concebe ser impossível. Então a gente precisa de um pouco de carbono. O problema é o excesso de carbono na atmosfera. Assim como o carbono funciona como espelho, entre aspas, para o infravermelho, o ozônio funciona como um espelho, entre aspas, para o ultravioleta. Então, o buraco na camada de ozônio acaba sendo para a gente um problemão, porque acaba entrando ultravioleta, muita energia para essa onda, alta energia. E outro problema dela é que ela também tem alta penetração, podendo atingir camadas inferiores do tecido da nossa pele, que é o nosso maior órgão. Essas camadas inferiores têm um processo muito acelerado de multiplicação através da mitose, né? Sem troca de gametas, é só a duplicação das células. E nesse processo de duplicação tem aquela partezinha lá, equacional, eu acho que é, onde a célula abre o DNA em dois ramos para depois as moléculazinhas, aquele A com T, C com G, se ligarem novamente e cada uma das células novas ter o seu DNA igual ao DNA da célula mãe, né? Então, o ultravioleta, que tem muita energia, ele pode arrancar pedaços desses ramos do DNA, ou ele pode até alterar a posição das moléculas, provocando uma alteração no DNA da célula. E essa alteração do DNA da célula vai acabar dando origem ao câncer de pele, muito relacionado com ultravioleta. Então, use filtro solar sempre, tá? Usem filtro solar para não ter aí riscos com câncer de pele. A redução da camada de ozônio aumenta os índices de ultravioleta, tornando nocivos esses índices para os seres humanos. Uma outra coisa que é legal da gente pensar, da gente se dar conta, nesses processos de propagação do calor, seria pensar numa garrafa térmica. Deixa eu pegar uma folha mais branquinha aqui. Aqui, ó. Se eu pensar numa garrafa térmica. Garrafa térmica. A garrafa térmica,
A gente enxerga ela por fora, tá? Vamos tentar esquematizar ela. Eu enxergo a garrafa por fora, ela é fechada. Então, ela fechada, ela é sólida por todos os lados. Se ela é um sólido, quer dizer que não para convecção. Por que não para convecção? Porque a convecção ocorre só nos fluidos, não tem como quente subir e sair da garrafa, não tem como frio descer e entrar na garrafa. Então, ela vai dar um não para a convecção pelo fato dela ser sólida. Se a gente olhar dentro da garrafa térmica, a gente vai perceber que a parede interna da garrafa é espelhada. Essa parede espelhada vai dar um não para irradiação. Por quê? Porque a onda eletromagnética vai bater no espelho e vai voltar. Ela também, a onda eletromagnética que passe pela parede externa, vai bater no espelho e vai voltar. Então quer dizer que se ela é espelhada por dentro e por fora, não entra irradiação, não entra irradiação e não sai irradiação. Ainda faltaria barrar a condução. E para barrar o processo de condução, aí vem uma outra parte que isso a gente não vê na garrafa, mas essa parede espelhada, ela é feita de parede, é uma parede dupla espelhada, que deixa um espaço entre elas. E tem lá uma válvulazinha. Através dessa válvulazinha, lá na fábrica de garrafa térmica, eles ligam compressores e sugam o ar. Saindo o ar aqui de dentro, nesse espaço, a gente vai ter vácuo. Isso significa que não tem átomos nesse espaço, ou uma quantidade muito pequena, né, de átomos, o que vai fazer um não para a condução. Não tem como átomo a átomo o calor sair, não tem como átomo a átomo o calor entrar. Então a garrafa aqui ela seria assim quase que perfeita, né? O problema da garrafa está aqui na junção aqui, ó, da tampa com a garrafa, átomo a átomo a energia pode sair por condução e pode entrar por condução. Para minimizar esse efeito, essa junção normalmente é feita de um material mal condutor, um material plástico, um material emborrachado, que é para ter menos propagação de calor por condução para fora e para dentro da garrafa através dessa junção. Eu acho que foi o espírito da aprovação que passou agora pela sala de gravação. Então, aqui nessa junção, átomo a átomo, a gente pode ter a condução, tá? Como a garrafa térmica, ela não deixa o calor nem entrar nem sair, a garrafa térmica, ela vai ser ótima para conservar temperaturas altas e também vai ser ótima para conservar temperaturas baixas. A via de regra, tá? Aquilo que é bom para manter as coisas quentes, também é bom para manter as coisas frias. Beleza? Então, aqui na garrafa térmica eu tenho os 3 princípios de propagação de calor aparecendo para nós. Certo, moçoilas? Fecha aqui, então, um bate-papo sobre o uso cotidiano aí da propagação do calor, onde ela acontece no nosso dia a dia, coisas aí que podem ser cobradas aí no Enem, e tem uma grande probabilidade de aparecimento, de serem abordadas nos textos e também nas alternativas. Belezinha? Vou fazer mais uma pausinha de novo
para os vídeos não ficarem muito longos e facilitar para vocês assistirem em partes, tá? Se for da vontade de vocês, né? Quem quiser pode ver todos eles de ponta a ponta, mas aí quem quiser ver um pedaço da aula, outro pedaço, não precisa ficar localizando até que parte viu, né? Então assiste ele em partes. Depois eu volto para passar para vocês as primeiras noções sobre termodinâmica e estudo de gases, tá? Hoje o que eu quero é que vocês entendam alguns comportamentos, algumas características do estado gasoso, para que a termodinâmica seja mais tranquila, compreensível e não precise de tantas fórmulas. Um beijinho e até daqui a pouco.